Boa tarde, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao Paz. Também nossa boa tarde aos irmãos que estão conectados conosco, no site do espiritismosul.org.br. E que a paz, a luz do Divino Mestre continue a espargir esses eflúvios de amor, de paz, de alegria, de força, de saúde para com todos nós. Então, meus irmãos, dando seguimento à atividade desta tarde, que começou às 3h com o nosso estudo do Evangelho, agora a nossa exposição doutrinária, nossa palestra, em que falaremos com a porta estreita. Então, para darmos esse seguimento, eu convido a todos, nesse instante, buscarmos na prece conexão com a espiritualidade, para que possamos nós, a espiritualidade está aqui, os bons espíritos que vibram pela nossa felicidade, pelo nosso progresso. Mas nós precisamos, nossos pensamentos, nós entrarmos em conexão com esta alegria, com estes imortais como nós, para também podermos usufruir destes lenitivos de paz, de força. E também os nossos irmãos que estão sintonizados neste canal, possam eles também em vibração, neste momento de prece, todos juntos, possamos criarmos este ambiente bom para cada um de nós, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para a nossa comunidade, a nossa cidade, nosso estado, nosso país, ou seja, para toda a humanidade, para todo o cosmo universal. E esse que está no cosmo universal é o nosso Pai, nosso Criador, que é todo amoroso, que é todo bondade, que a qual todos nós estamos mergulhados, como num grande oceano, nós estamos mergulhados neste grande Pai, que é muito mais que o oceano, Ele é todo o cosmo, é todo o universo. Então, meus irmãos, vamos buscar esse Pai, vamos buscar Jesus, este nosso irmão maior, este governador do orbe terrestre, governador do sistema solar, possamos, através de nossos anjos guardiões, dos nossos guias protetores, esses espíritos amigos, queridos, que tanto nos amam, que desejam nosso progresso, vamos sentir esta luz, porque no momento que estamos aqui para estudar a porta estreita, é o Evangelho de Jesus. E Jesus, antes de subir aos céus, ele deixou dito, aonde estiverdes 2 ou mais reunidos em meu nome, eu ali estarei. Então, Jesus está aqui, porque nós agora vamos conversar sobre seu Evangelho. Então ele está no meio de nós. Vamos sentir nessa tarde linda, bonita, ensolarada, de um clima ameno, vamos sentir a presença de Jesus, meus irmãos. Nesse dia belo que nos concedeu o Pai. Jesus, suave, sereno, a caminhar em nossa direção. Vamos também receber, sentir seu afago. Estou aqui, vinde a mim, todos vós que estáis atribulados em sofrimento, pois eu vos aliviarei. É Ele que nos chama. Vamos buscar este Jesus, a sua presença, os bons espíritos que aqui se encontram, a nos fortalecer nesse instante.
Ó Mestre, obrigado pela tua presença. Obrigado pela presença desses espíritos, desta corrente espiritual Paz em Jesus, trazendo a nós esses insúvios consoladores, fortalecedores para o nosso espírito, para que tenhamos fé, para que tenhamos confiança, para que tenhamos a certeza do espírito imortal que somos todos. Faculta, Mestre querido, o ambiente favorável para que todos que aqui estamos possamos, ao nos retirarmos desta casa, possamos nos sentir muito melhores do que quando aqui chegamos. E com o amparo de nosso amado mentor, Bezerra de Menezes, damos então por iniciado a nossa reflexão desta tarde. Que a paz e a luz de Jesus se faça sobre todos nós. Tantos já vimos, já lemos, né, meus irmãos, esse tema que Jesus nos colocou, né, a porta estreita. E que a gente já compreende, né, já tem esta noção da porta larga e desta própria porta estreita, mas sempre é uma reflexão. Sempre, cada vez que falamos do Evangelho, mesmo que nós já tenhamos lido, já temos estudado junto, sempre é algo novos, né? Sempre vem desta energia poderosa que é o Evangelho, algo que entra em nossa mente para uma nova reflexão, né? Em seus, né? Que sempre nos traz, porque nos traz lá, né, então, em Mateus, né, no capítulo 7, no versículo 13 e 14, né, alertando que a porta é larga e espaçosa, é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e pouco há que a encontrem, né? Então, a gente vê que dá a impressão assim que parece que Deus está querendo colocar em nós dificuldades, né? Dificuldades, coloca uma porta estreita, difícil, para que nós entre, né? E coloca uma larga para que nós fracassamos nesta reencarnação. Então, aí a gente vê, né? Por que se Deus é bondade? Se Deus é misericordioso? Se Deus é tão bondoso, é todo amor, e nós, seus filhos amados, que Ele deseja o nosso progresso, e a nos colocar a porta que nos leva para a felicidade, esta porta estreita, difícil, de sofrimento, e quando a larga que nos leva à infelicidade. Mas aí a gente vem a compreender estas grandes verdades, né? Porque, na realidade, pegando assim, em muitas religiões, as religiões tradicionais, católica como protestante, e nós espíritas também enganjados nisso aí, a gente tem, então, muitas pessoas que aqui chegam, né, inclusive nós, né, a gente se enquadra, tem esses conhecimentos das verdades do Evangelho, quando estamos lá estudando, quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes 7, né? Quando nos coloca que devemos amar nossos inimigos, que às vezes nós temos dificuldade de amar até aqueles que nos amam, até os nossos familiares, nossos amigos, mas coloca muito mais. E o Cristo nos diz, se amarmos aqueles que vos amam, até os fariseus o fazem. Agora, o verdadeiro cristão está no Evangelho. O verdadeiro cristão deve amar os seus inimigos, perdoar 70 vezes 7. E quando lhe bateres numa face, oferece a outra.
Então, esses são os caminhos, né? Estas verdades que você tem que vivenciar do Evangelho. Temos que amar, amar e amar, né? Compreender no íntimo das pessoas que muitas vezes nos agridem, nos ofendem, com palavras, com atos, né? Que são irmãos doentes, né? São irmãos doentes. Então, a gente vê, para a nossa reflexão, né? Vamos ver que parece difícil, né? Vivenciarmos estas passagens, tantas outras do Evangelho em nossas vidas. Né? Então, muitas pessoas de outras religiões, como os espíritas, eles se ancoram dentro das casas espíritas, dentro das religiões, né, que seria como uma obrigação de cristã para se garantir, né, e algo que possa os proteger, digamos assim, e agora não compreendem, né, que a felicidade está na mudança dos nossos hábitos, né, dos nossos vícios, ao nosso estado mental, né, de enxergar a beleza da vida, de sentirmos esse Pai amoroso que vibra em cada célula, em cada átomo, cada dia, cada hora, cada minuto que nós damos, porque o nosso Deus, Ele é a própria vida, todos nós sabemos, é a vida, o nosso Criador. Ele é a vida. E nós estamos mergulhados nesta grande vida, né? Ele escolheu para nós crescermos. Então, quando temos a oportunidade de nos congregar diante de um estabelecimento, de uma igreja, de um centro espírita, nós temos que ter essa convicção desta imensa luz, né? Dessa imensa bondade, desta imensa caridade que tem esse Pai que nos ama imensamente, que nós temos a força, que nós temos o poder, que nós podemos. Mas, na realidade, nós encoramos nos colocamos dentro das religiões, dentro dos centros espíritas, né, para que realmente, muitas vezes, nos colocamos de uma maneira, um status, como se fosse um clube, né? Ali nós teríamos, né, nos ancorar ali dentro, né, como uma proteção, como uma maneira de fazermos a nossa obrigação, fazermos a nossa caridade, que muito, claro, eu vou fazer minha caridade para não ir para o umbral, né? Os nossos irmãos da outra religião não ir para o inferno, nós não ir para o umbral, mas é a mesma coisa. Então, o que acontece, né? Eu estou trocando com Deus, né? Eu vou ajudar o irmãozinho ali que bate a minha porta, né? Para que, então, eu fazendo a caridade, eu vou ter o paraíso, né? Nós vamos para, não temos o paraíso, mas vamos para as cidades celestiais, aí, nosso lar e outras tantas que estão no mundo espiritual, quando daqui partirmos. Então, vejam que esse estado é uma troca com Deus, toma lá da cá. Né? E as coisas, a orientação, quando Jesus coloca a porta larga fácil e a porta estreita, é essa a nossa transformação. Não é de fazermos a caridade para que possamos mostrar que somos bons, que somos amáveis, né? E nem para trocar com Deus as possibilidades, porque eu estou fazendo a caridade, toma lá da cá. Mas é que temos que sentir. Então, esse evangelho, as religiões, como a casa espírita, nos levam a compreender que, na realidade, meus irmãos, essa é servirmos com amor aquilo. Então, é assimilarmos estas grandes verdades desse Deus bondoso, que nos sustenta, amoroso, a própria vida, para que possamos realmente, quando fizermos a caridade, fizemos de coração. Fizemos com amor. Não é para ajudar, nem para parecer que sou bom, que estou fazendo. Não é para demonstrar nada disso.
né? Não é para trocar com Deus, eu estou fazendo bem aqui, eu sei quando desencarnar, né? E já vou estar protegido pelo mundo espiritual para que me ajudem. Né? E não é, é do meu coração, é o sentir que sou filho de Deus, que devo amar indistintamente. É esse sentimento poderoso, que é o próprio Deus, que Deus é amor, que sustenta, meus irmãos, cada átomo, que sustenta cada partícula no universo, cada célula nosso, sustenta esses imensos planetas, esses imensos sistemas solar, essas imensas galáxias. É grande o nosso Pai. Esse telescópio Hubble, né, que agora já estão trocando por outro, ele conseguiu detectar no nosso universo 200 bilhões de galáxias. 200, não é 200 milhões, é 200 bilhões de galáxias. O que ele pôde. Se tiver o mais potente agora, ele vai detectar muito mais. Numa galáxia dessa são milhões de sóis. Nesses sóis giram dezenas de planetas. O nosso sistema solar, um pouquinho de astronomia, mas é bom para vermos a grandeza do nosso Pai, sentirmos. A nossa galáxia, 1 milhão de sóis, sabemos que né, já foram detectados. O nosso sistema solar, o nosso Sol é um Sol que se dizia antes, né, quando eu estava no colégio, já faz tempo, é um Sol de quinta grandeza. Hoje já dizem diferente, que o nosso Sol é uma estrela anã, uma das menores da galáxia, colocada como uma das sóis menores da galáxia. O nosso planeta não é o maior, né? Também era 8, agora são 7, Plutão era um planeta, agora não é mais. E a Terra, né, em tamanho ali é maior que Mercúrio, que Vênus, que Marte, né? Mas depois os outros, Netuno, Urano, então são colossalmente maior, né? Centenas de vezes. E assim, esses pequenos Sol nossos são milhões de vezes maior que a Terra, o nosso Sol. Então, a gente vê que o nosso planeta é um planeta, em relação a essa estrela anã, é um pequeno planeta. Né? E a gente vê essa grandiosidade. E neste planeta pequeno, estamos aí entre 7 bilhões de habitantes encarnados, e que estamos num país que não é o maior, não é maior em população, muito menos, é um país mediano. Estamos numa cidade que não é tão grande assim, né? É uma cidade em relação ao país, uma pequena cidade, entre 1.000 e tantos municípios que tem nosso estado, e o nosso estado também não é o maior. Então ainda a gente vê pessoas, né, que muitas vezes até numa instituição religiosa nos diz, né, tu sabe com quem tu está falando? Né? Diante dessa grandiosidade, ainda se acham que são os caras, né? Então a gente vê, grande é o nosso Pai, né? Grande é o nosso Pai, nessa grandiosidade imensa, né? O quanto Ele é grande. Estamos, sim, deste mundo, que é um mundo de prova e expiação, de provas, porque nós não somos aqui espíritos novos, não somos a nossa primeira reencarnação, senão nós estaríamos em mundos primitivos. Já estamos num mundo, né, de prova e expiação, já tivemos muitas reencarnações e falhamos. Né? Então, quando nós retornamos para o mundo espiritual, quando falhamos, nós se damos conta daqueles que progridem, né? Aqueles que realmente passam pela porta estreita, porque amam, porque compreendem a importância de amar, a importância de vencer seus vícios, né? Os seus hábitos nocivos, o orgulho, a vaidade, a agressividade, a incompreensão, a intolerância, que tanto mal nos faz, o egoísmo.
então, quando nos deparamos com estes irmãos nossos que convivemos e que realmente amaram a natureza, amaram a vida, amaram seus semelhantes, souberam perdoar, souberam compreender, consequentemente, vê-se eles envolvidos numa luz, numa imensa felicidade estampada em seus seres. Ainda amando muito mais em outras missões, porque não é um paraíso estático, sabemos bem hoje isso aí, mas vai para outras missões do bem, numa imensa felicidade, num imenso poder, numa imensa alegria, levando a esperança, levando o consolo, levando a alegria, levando a saúde a todos os lugares. E a gente fica lá, erramos, não temos luz, não temos essa condição, porque a gente só pode dar aquilo que tem. Né? Aqui na terra também, a gente não pode dar o que não tem, então a gente só dá aquilo que realmente não tem. Então, meus irmãos, o que acontece? O desejo lá, quando estamos, é de reencarnar, porque lá é a faculdade, é a teórica, aprendemos tudo. Como fazer, como ser, como é importante. Agora, a prática é aqui. Então, aqui nós esquecemos. É esquecidos, né? Esquecemos porque vamos conviver pela bondade de Deus, vamos ter que reparar. E reparar é conviver com os nossos inimigos do passado, né? Viver com aqueles que nos vilipendiaram, que nos agredimos, aqueles que nós agredimos também, né? A qual emitimos raiva. Então, como tudo devemos amar, então o que acontece? Vamos reencarnar junto daqueles que muitas vezes, né, foram motivos de nosso fracasso em outras reencarnações. Mas esquecer, porque se lembrasse, né? A mamãe se lembrar que no ventre vai trazer o assassino dela, ou o assassino de uma pessoa querida dela, né? Ou ao contrário, né? Nascer em forma de filho, ou aquela pessoa que vai ter que ser o esposo ou a esposa, porque eu tenho que reparar porque foi inimigo, né? Tudo aquilo que fez, então seria um caos. Então Deus, em sua infinita bondade, para nós ressarcirmos, Deus apaga na nossa mente as nossas vidas passadas. E aí enxergamos, né? Não enxergamos e vamos aprender a amar aqueles que agredimos, né? Aqueles que dispensamos. Vamos aprender a amar na convivência, como família, né? Como amigo, como companheiro, né? Nesta convivência vamos reparar a oportunidade que nos dá Deus. Mas aí, quando estamos, como a gente coloca no mundo espiritual, a gente quer retornar, quer fazer tudo. Eu vou passar lá 70, 80, 90 anos, 100 anos. Isso aí é como abrir e fechar de olhos para o espírito imortal que somos todos nós. Então quero nessa reencarnação, eu quero apagar tudo, eu quero pagar todas as minhas faltas, quero reparar tudo. Né? Mas aí tem ministérios, né, da reencarnação, espíritos de luz. Não, mas tu não vai suportar este fardo. E nós não vamos te dar o fardo maior que não possa carregar. Porque Jesus também nos diz no Evangelho, né? O Pai não dá cargo maior, não dá fardo maior que não possamos carregar. Né? Dá aquilo que nós podemos fazer. Mas a gente pede tudo. Uma reencarnação, espírito eterno. Eu vou viver 80, né? 80 anos lá, então, 90 anos. Então, né? Quero limpar tudo, quero sair daqui cheio de luz, né? Amando o universo, amando a vida. Né? Porque lá na teórica ele aprendeu, mas chega aqui com esquecimento, né? A vaidade, a presunção, o orgulho, né? E todas essas coisas, eu volto novamente a falhar. Então, meus irmãos, essa porta estreita que Deus coloca para nós e a porta larga é os nossos vícios ainda, né? É os nossos vícios, os nossos hábitos nocivos que nós não conseguimos ainda tirar de nosso coração, de amarmos o nosso semelhante, de podermos servir com amor, né? De vencermos muitas vezes o nosso orgulho, a nossa presunção, né, de agressividade,
e pelo amor, pela tolerância, pela compreensão em nossos corações, que se torna então realmente, mas Deus me dá essa porta, porque a porta larga eu posso fazer de tudo dentro desse meu livre-arbítrio, né? Mas o livre-arbítrio existe sim, mas o Jesus também nos coloca que a plantação é livre, mas a colheita, ela é obrigatória, ou seja, temos o livre-arbítrio, podemos fazer o que quisermos. Só se nós plantarmos plantas com espinhos, né, nós vamos colher plantas com espinhos, não vamos colher flores perfumadas. Agora, então, se fizermos o bem nós seremos. Se fizermos o mal nós seremos. Se os nossos pensamentos, né, se eles forem bons, né, consequentemente, teremos a bondade e o amparo, porque vibramos nessa faixa. Agora, se os nossos pensamentos são de egoísmo, né, de agressividade, de incompreensão, de medo, de pequenez diante da grandeza da vida, consequentemente vamos. E a gente sabe, hoje as enfermidades de ordem psicológica, como de ordem orgânica, vêm de onde? Né? Advém do nosso estado mental. Né? A pessoa agressiva, a pessoa incompreensível, né? Intolerante, né? O que acontece? Né? Problemas de pressão, coração, né? E aí vem muitas espécies de cânceres, muitas, que vêm do nosso estado psicológico, sim. Né? Além dos vícios, sabemos, do álcool, do fumo, que são prejudiciais, e outros tantos, mas muito desses vícios que nós não vencemos também, dos nossos hábitos ainda, de nosso orgulho, da nossa ambição, né? Pessoas que realmente agressivas, incompreensíveis, faz com que, né, medrosas, faz com que advém nesse estado de nervosismo, de ansiedade, né? Traz o quê? Traz a enfermidade. Nós sabemos que advém disso aí, né? A úlcera, muitas vezes, as úlceras, com todas, um percentual muito significativo, não é o Espiritismo que está colocando isso agora, é a nossa própria ciência médica, né? A ciência médica. Sabe que se a gente manter um estado elevado de consciência, de paz, não que a gente vá aceitar a enfermidade, né? A gente tem que assimilá-la, né? Mas procurar os recursos, né? Sabemos que tem a força e que através da fé no médico, a fé no medicamento, a fé em Deus, né? A gente vai. Agora não podemos nos revoltar, né? A revolta, o negativismo, é que acelera muitas vezes o sofrimento, a dor. Então tudo está nesta porta estreita, como nesta porta larga. Então, meus irmãos, se olharem no Evangelho, né, tem muito conteúdo para reflexão. Muito teríamos que falar sobre esta porta larga, né, e sobre essa porta estreita. Ela traz um fundamento psicológico de um conteúdo muito profundo. Mas aqui o irmão Paulo, a casa, né, o irmão Augusto só deixa a gente falar meia hora, mas que isso eles já ficam ali já olhando, né? Tem a questão da disciplina, Paulo já fica me olhando, lá Augusto também, então é meia hora, né? Não podemos ir além disso, né? Que a gente gosta sempre de conversar, mas vamos então respeitar essa disciplina, mas busquem no Evangelho, meus irmãos, ou estudar aqui conosco nessa quinta-feira, sempre às 3 horas, aí estamos aí sempre, né, de braços abertos, esperando que os irmãos venham, um pouquinho antes da exposição, um pouquinho antes do passo, estudar com a gente. Ou também na casa, nós temos também no domingo com o irmão Dino, das 10 às 11, no domingo, o Evangelho. Temos também aí na sexta e na segunda. Na quarta nós temos estudos da doutrina espírita, né? Do Esdras, né?
e que pode nos trazer esses conhecimentos, estudarmos juntos. O Evangelho, quem não tem Evangelho, tem um Evangelho ali de R$8, né, Augusto? R$8, né? Não, é uma Coca-Cola. Um dia não tome uma Coca-Cola, leva um Evangelho para casa. Né? E se não tiver também, a gente dá um jeito também de doar ali, também tem uma maneira de conseguir. Quer dizer que não tem por que a gente não estudar o Evangelho, não ter esta luz, gente, que nos liberta, que nos faz feliz, que é o Evangelho, ele é tudo aquilo que realmente é a pedra filosofal, né, que muitos procuram, é a fonte da juventude, porque sabemos que somos imortais, vamos compreender que somos imortais, que a morte não existe, né, e que a felicidade está na gente mesma, na nossa mudança, no nosso sorrir, na nossa alegria, na nossa certeza, porque nós não somos filhos de qualquer um, nós somos filhos de Deus, desse poder da vida que vibra sobre todas as coisas, e Ele nos ama. Espíritos de escola que nos amam tanto, nas existências que vivemos, tantas mães, tantos pais, tantos irmãos, tantos amigos que vibram para que nós possamos vencer esses mundos de prova e expiação e possamos vibrar em mundos de alegria, em mundos regenerados, que é o caminho que está indo à Terra agora. Somos nós, meus queridos irmãos, né? E vibram por nós, estão para nos ajudar. É que muitas vezes fechamos, nós não somos capazes. Às vezes dormimos, né, nos acordamos e não se lembramos que tem um anjo da guarda sempre ao nosso lado. Está ali, sempre procurando nos intuir em alguma coisa boa. Mas nós somos fechados, esquecemos. Né? Aí eu pergunto, todos, claro que nós espíritas aqui não, mas eu tenho certeza que aqui, mas o pessoal lá fora, né, se esquece que tem um anjo da guarda. Você pensou? Tem gente que se esquece que tem um anjo da guarda, não são capazes de agradecer a esse anjo da guarda uma vez por dia, que seja, numa reflexão. Então, meus irmãos, nós temos que ser mais amorosos, temos que amar, porque o amor nos leva à felicidade, o amor nos leva à alegria. Vamos sentir a felicidade, porque a felicidade, né, não é esses objetivos que vamos ter, né, porque a gente vai alcançando, me formei na faculdade, parecia que era felicidade. Não era. Agora vou mais adiante, casar vai ser minha felicidade. E aí casa, não, mas aí os filhos. Aí a casa, aí o carro, mas quando você consegue ver que não é aquilo, aí já procura algo mais. Né? Mas a gente vai ver que a felicidade realmente está dentro da gente. Né? A alegria, esse Deus que está dentro de nós, que todos nós podemos sim. A hora estourou, gente. Né? Procure no Evangelho para a nossa reflexão. Vamos então agora nesse segundo espaço antes da nossa fluidoterapia, do passe, né? Vamos fazer as nossas preces, agora lembrando-nos nesse momento, é que fizemos as nossas irradiação. Irradiação é o passe à distância. Então, temos muitos amigos, familiares, que não podem estar aqui, esse instante aqui conosco. E estão passando por dificuldades. Então, é esse momento, gente, que se pode fazer a caridade também. Né? Essa caridade de desejar lá ao nosso irmão que se encontra enfermo, né? Possamos pedir a Jesus, a esses bons espíritos que aqui se fazem junto a nós, que possam levar esses eflúvios que aqui estão sendo espargidos, né? De alegria, de amor, de saúde, de força, de fé para todos nós, também possam se dirigir a todos eles. Por isso vamos então juntos em pensamentos, buscando esta luz, este sol, esta claridade desse dia, a beleza das flores, da árvore, do vento, da vida, sentirmos a presença de Jesus, a presença desses bons espíritos amigos, possamos sentir esses eflúvios maravilhosos, para que possam nos fortalecer, para que possam vencer as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, e possamos ter a paz, a harmonia, a luz, a alegria, esta força necessária. Ajuda-nos, ó Mestre, para que possamos vencer, que possamos aprender a amar aos nossos
irmãos lá fora. Que possamos nós, Senhor, agradecer esta terra, esta mãe terra, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, a nossa querida terra que nos sustenta. Que possamos sentir esses eflúvios maravilhosos de saúde, de força para quando nós. E possam também eles se fazerem a todos os irmãos que agora estamos pensando que aqui não puderam estar, familiares, amigos, conhecidos, que passam pela dor, que passam pelas dificuldades mais variadas, que possam essas poderosas legiões de amor sobre a orientação de Jesus, possam se fazer presentes sobre todos eles, levando-lhes o consolo, a orientação, a força necessária. Pedimos, rogamos também pelos nossos queridos irmãos desencarnados, que ainda se encontram ungidos à crosta terrestre, que ainda não conseguiram se desprender para a espiritualidade maior. Que possam nesse instante sentir estas luzes, sentir o arrependimento, sentir a força, o desejo de ter a paz, de ter a harmonia, envolvendo os seus corações. E possam eles ser assistidos por esses enfermeiros espirituais, que possam então levá-los a essas instituições no mundo espiritual, onde ali possam ser orientados, onde ali possam ser consolados. E com o amparo de nosso querido e amado benfeitor, Dr. Bezerra de Menezes, damos então por encerrada a nossa exposição desta bela tarde. E que a paz de Jesus permaneça